Oi gente, eu sou o Robson Machado, repórter aqui da Rádio Tupi. É muito bom ter vocês conosco também na internet. Olha que coisa bacana, olhem quem veio nos visitar aqui na Rádio Tupi. Oi. Tudo bem? Por favor. Obrigada. Por aqui, ó. Gente, para quem ainda não conhece, essa é a Lohane Isidoro. Ela venceu a etapa nacional da Olimpíada de Neurociências e foi a representante do Brasil na competição internacional, Olimpíada Internacional de Neurociências, que foi disputada lá na Dinamarca. Ela acabou de desembarcar no aeroporto do Galeão e veio direto aqui para a rádio para nos visitar. Tá cansada, Lohane? Isso, estou um pouco cansada. Eu imagino. Estou com muita saudade também da minha família, todo mundo tá aqui. Olha só, aqui deixa eu apresentar a mãe da Lohane, Dona Estela, não vou esquecer, as irmãs. Essas duas aqui também alunas do Colégio Pedro II, a exemplo da nossa menina prodígio. E o pai aqui, meu companheiro desde o início dessa jornada, seu Cabral. Vou levar a Lohane para visitar as instalações da Rádio Tupi. Nós vamos bater um papo sobre essa sua experiência internacional. Sei que você está muito cansada, conforme eu disse, veio direto do aeroporto para nos prestigiar e nós somos muito gratos por isso. Aliás, você já nos representa há muito tempo. Vamos subir? Lá em cima a gente bate um papinho melhor. Vamos lá! Aqui é a redação de jornalismo, aqui que a gente produz as matérias. Foi aqui que nós tomamos conhecimento do seu grande feito, quando você venceu primeiro a etapa nacional, aqui que nós fizemos o primeiro contato. Aqui é o centro nervoso do jornalismo da Super Rádio Tupi. Seja bem-vindo. Deixa eu dar uma olhada na medalha. Nossa, deixa eu falar com a Lohane, não, porque eu não olhada na medalha. Parabéns, hein? Você inspirou muita gente. Você não sabe o efeito que você causou nas pessoas, né? Então, isso aí acho que é o prêmio mais valioso, né? Essa inspiração que você proporcionou para as pessoas. E eu adorei a medalha, linda, parabéns. Já estou metendo a mão na medalha, eu nem sei se eu posso botar a mão na medalha. Pode. Nossa, mas é linda. Parabéns, hein? Como é que foi a experiência lá na Dinamarca? Foi muito boa. Teve o campeonato, que a gente participou das provas e também teve o Fórum de Neurociências. A gente pôde ter contato com os pesquisadores, conhecer um pouco mais especificamente sobre algumas áreas de neurociências. Foi muito interessante, foi bem legal. O campeonato também foi muito interessante. Todo mundo estava com espírito de participar, todos estavam bem animados e com aquela ideia que todo mundo já é campeão. E isso foi muito bom. Então, com certeza todos são campeões mesmo. Agora, a neurociência a gente imagina que seja uma coisa altamente complexa. E ser arguída a fazer provas em inglês certamente é uma complicação a mais, né? No inglês eu não tive nem muita dificuldade, assim, eu treinei, tive apoio de alguns alunos da faculdade também, da UFRJ, para me dar um apoio nessa questão de treinar em inglês. A prova foi muito interessante. Assim, participar da Olimpíada me deu um enriquecimento cultural e também no inglês também, que eu pude treinar um pouco mais, ter contato assim bem ativamente com o inglês. Foi muito bom. Conta assim os detalhes pra gente. Quando você chegou para a primeira avaliação, como é que estava o seu coração? Você ficou nervosa? Tirou de letra? Conta os detalhes pra gente do primeiro dia de prova. Sempre bate aquele nervosismo, sim. A primeira prova foi de neuroanatomia e neurohistologia, que a gente tinha as peças anatômicas e a gente tinha que identificar qual era aquela área e qual era a função. Assim, eu gosto muito de neurociência, dessa parte também da prova foi muito legal. Eu estava animada, querendo fazer logo a prova, porque eu gosto desse esquema de prova, foi muito interessante. Eram 26 competidores, né? Uma menina faltou, então foram 25 competidores esse ano. E quem venceu?
Foi a Ana da Romênia. Da Romênia, né? Canadá parece que ficou em segundo Isso, o lugar. Canadá ficou em segundo lugar. Em terceiro, Estados Unidos? Não, Nova Zelândia. Nova Zelândia é Ah, quarto, Estados Unidos, né? E aí veio o segundo dia de competição, como foi? Foi muito bom também, foi a parte escrita da prova, e aí a gente tinha as questões, múltipla escolha, a gente tinha que responder. Só que a questão é que todo mundo estava se ajudando, todo mundo tinha aquele espírito de participação, de ajudar o outro, então foi como se fosse uma prova entre amigos, não foi aquela questão de competir, de ser um melhor que o outro, porque todo mundo viu que todo mundo era capaz, todo mundo era forte, todo mundo era inteligente, então foi uma disputa entre iguais e foi uma participação bem interessante, bem incrível. Você ficou na 18ª colocação. Geral. Geral. Isso tá longe de ser uma frustração, né? Você Não. se sente vitoriosa e claro, de fato é. Né? Foi só uma pequena determinação de ranking. Todo mundo ficou com prova com as notas bem próximas, com diferença de décimos, às vezes de ponto. Então, todo mundo não estava com o espírito de participar, não estava com, eu ganhei. Não, todo mundo era campeão ali. Então, e essa experiência de entender que todo mundo era campeão, todo mundo estava ali para adquirir conhecimento foi muito, muito bom. Fala um pouquinho do futuro da Lohane. Você quer ser médica? Isso, agora eu tenho que estudar bastante para as provas. Que já A garota só fala em estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Ela só fala em estudar. Não, tem que curtir com a minha família também, esse momento muito importante. Tem que estudar pra... Tem que estudar. Medicina é uma área bem... tem que ter esforço, né? Então eu vou estudar bastante, vou participar dos exames para fazer a prova para medicina aqui. O que especificamente você quer fazer dentro da medicina? Quando a gente entra na universidade tem tanta coisa que a gente não sabe qual a gente vai escolher. Mas eu gosto muito da área de neurologia, nesse momento, assim. Um dia antes do seu embarque, nós conversamos lá no aeroporto e eu me lembro de ter comentado com você sobre a possibilidade de alguma universidade do exterior manifestar algum interesse em você, que, claro, tem uma competência enorme. Você já pensou nessa possibilidade? Como você reagiria a um convite para estudar numa universidade internacional? Eu não negaria essa possibilidade, porque é uma outra experiência, seria uma outra experiência, única também, uma novidade, ingressar numa universidade de outro país também. Eu tô vendo isso também, mas assim, a área biomédica é que me mais chamou a atenção, então eu tô aberta a oportunidades. Você está aberto a oportunidade, mas essa senhora aqui, Dona Estela, quando você falou na possibilidade de estudar fora do país, eu já percebi que ela ficou assim, já com um tom de saudade. E aí, Dona Estela, se foi embora, como é que faz? Não, até conversei com a Lohane, né? Vim preparando ela para isso. E durante essa viagem ela mostrou um amadurecimento muito grande, se comunicou muito bem no aeroporto, entendeu? No embarque, no desembarque. Então, como mãe, essa emoção é de dever cumprido. Entendeu? Sinto que ela está preparada para isso. Sentiria saudade, sim, mas eu sinto que ela já amadureceu suficientemente para isso. Entendeu? Nesse sentido. Além da Lohane, a senhora tem, que é aluna do Colégio Pedro II, a senhora tem as suas duas outras filhas, também alunas do mesmo Colégio Pedro II, que ainda tem um ensino de excelência. E essa baixinha aqui me parece que está se preparando para ir também. Eu já lhe fiz essa pergunta, mas eu gosto muito de repetir. Qual é o segredo de uma excelente educação que a senhora proporcionou às suas filhas, sendo vocês uma família humilde que mora numa comunidade aqui do Rio de Janeiro? Qual é o segredo do sucesso educacional da sua família? O segredo, né? Enfatizando mais uma vez, é o diálogo, é a compreensão. Entendeu? Elas gostam de compartilhar o dia, gostam de dizer pra mim como foi. Faço uma fila, primeiro você, depois de você. Então elas dizem pra mim, mãe, foi assim, assim, assado, naturalmente. E eu vou conversando, vou aconselhando, não vou criticando, entendeu? Eu vou argumentando com elas. Então eu dou atenção para as quatro. Então elas têm um conforto, elas se sentem bem. E em meio a esse diálogo todo eu vou orientando, aproveito para orientar, boto um ponto aqui, um outro lá. Então elas vão amadurecendo, né? Elas vão fortalecendo cada vez mais o caráter delas. Se eu escutar alguma coisa que eu não acho que é muito legal, eu não critico. Eu explico e mostro os dois lados. Sempre falo para elas. Tem um lado do meio, entendeu? Existe a contramão da vida. Nem porque fulano tá indo por aqui, você tem que ir por aqui. Vamos remar no sentido oposto. Então, através do diálogo, da conversa, que ela vem amadurecendo dessa maneira. E cada uma tem uma personalidade, cada uma é de um jeito.
Elas não são iguais, cada uma de uma maneira, entendeu? Elas são independentes umas das outras. A senhora acredita que um país melhor obrigatoriamente passa pela educação? Eu acredito o seguinte, né? Eu acredito que a pessoa faz a diferença, entendeu? A vida do país não tá lá essas coisas todas, mas o posicionamento, a postura, o desejo, o sonho de uma pessoa pode fazer alguma mudança, entendeu? Eu creio muito nisso, eu acredito nisso. Vamos passear um pouquinho aqui com a família da Lohane pela redação, vamos lá, Lohane? Vou levar vocês aqui para conhecer nosso espaço, o nosso estúdio principal. O programa Haroldo de Andrade está no ar, ele começa às 9 e vai até o meio-dia. Daqui a pouquinho a gente vai entrar ali para poder conversar ao vivo com o Haroldo e com o Brasil inteiro. Agora eu vou levar a Lohane aqui para o estúdio principal, o programa Haroldo de Andrade está no ar e nós vamos conversar ao vivo com o Haroldo. Vamos lá. O Rio de Janeiro inteiro se comoveu com a história da menina Lohane, estudante do Colégio Pedro II, segundo grau, que decidiu, por iniciativa própria, participar de uma competição internacional sobre neurociência. Mas olha, eram tantas as dificuldades que o sonho parecia impossível de ser alcançado. Primeiro, o dinheiro para as passagens. Depois, os recursos para a estadia na Dinamarca. Vencidas essas barreiras, parecia que tudo ia caminhar muito bem, e aí a Casa da Moeda anunciou que está tendo dificuldades para a confecção de passaporte. E foi uma agonia conseguir o passaporte da Lohane. Ela viajaria numa terça-feira e só recebeu o passaporte na segunda-feira, um dia antes, com uma grande expressão de alívio e uma grande expressão de felicidade. E foi assim que ela embarcou para representar o nosso Rio de Janeiro, o nosso ensino público, o nosso Brasil no exterior. Mas quem conta essa história muito melhor do que a gente, porque acompanha de perto desde o seu primeiro instante, desde o seu primeiro momento, é o nosso companheiro, nosso grande repórter, várias vezes premiado, o Robson Machado. Robson, bom dia, Robson. Bom dia, Haroldo de Andrade, bom dia a toda a família Tupi. Obrigado pelas palavras, Haroldo. A história é exatamente dessa forma que você contou, uma menina de família humilde, moradora da comunidade Camarista Meyer, estudante do ensino médio do Colégio Pedro II, que se apaixonou por neurociências, venceu a etapa nacional da Olimpíada de Neurociências, disputada, obviamente, aqui no Brasil, e se credenciou para ser a única representante brasileira numa competição internacional de neurociências disputada na última semana lá na Dinamarca. Então, eu quero agradecer primeiro a Lohane, a família dela, por permitir que nós aqui da família Tupi fizéssemos parte dessa história extremamente vencedora. Agradecer também pela disponibilidade da Lohane. Ela acabou de desembarcar no aeroporto do Galeão, vindo lá da Dinamarca, depois de uma semana de viagem, de competição, e fez questão, ela e a família, de seguirem direto aqui para a Rádio Tupi. Várias emissoras, vários veículos co-irmãos, veículos de comunicação estiveram no aeroporto para poder recepcionar a Lohane, mas ela e a família fizeram questão de, depois de atender a imprensa carioca, seguirem direto aqui para os estúdios da Rádio Tupi, e é com imenso prazer, Haroldo, que a gente recebe aqui a Lohane e pergunta para ela como foi essa experiência ímpar, fantástica que você viveu na Dinamarca e por tabela permitiu que nós brasileiros também vivêssemos. Bom dia, Lohane, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos. A experiência foi muito legal, foi muito interessante. Além de participar das provas, que foram de alto nível, tivemos vários participantes e todos eles estavam com aquele objetivo de participar, estavam muito interessados em ajudar uns aos outros, a possuir, a criar, a ter conhecimentos adquiridos lá culturalmente, a criar amigos. Isso foi ótimo.
E também a gente participou do Fórum de Neurociências das Sociedades Europeias. Foi super interessante porque pudemos ter contato com outros pesquisadores, até pesquisadores brasileiros estavam lá. Todos eles me reconhecendo e falando, parabéns, e todo mundo sempre alegre, feliz em saber da minha história, em saber da minha trajetória. Isso foi muito interessante também. A gente pôde conhecer um pouco da cidade, a gente conheceu o Museu de Medicina da Dinamarca, que foi uma visita muito interessante, porque a gente conheceu um pouco da história da medicina lá e conheceu os instrumentos de cirurgia e sobre várias curiosidades também, que foi muito interessante. Haroldo, foram 25 competidores de 25 países diferentes e a Lorraine ficou na 18ª colocação. Isso, claro, para nós um mero detalhe, até porque todos os competidores se saíram muito bem nas avaliações. Agora, Lorraine, você tem noção, assim, uma noção exata do seu feito, do tamanho da sua conquista, do que representa para nós brasileiros a sua história? Espero que eu não tenha noção, porque eu acredito e espero que a minha trajetória nesse momento tenha ajudado ou tenha incentivado muitos jovens no Brasil que tenham sonhos e que espero que eles tenham coragem de ter esforço para alcançá-los, que isso é a parte mais importante. Nós somos jovens, precisamos nos desenvolver e ter incentivo das outras pessoas que estão conosco e estão ao redor do nosso país é muito importante e é de fato necessário para construirmos jovens que serão o futuro da nossa nação. Agora, Haroldo, os autores dessa obra magnífica que nós temos aqui do nosso lado, com um imenso prazer, a gente sempre se emociona com isso, estão aí do seu lado. Senhora Estela, senhor Cabral, os pais da Lorraine. Dona Estela, educação na sua casa parece que é coisa séria, né? É coisa séria e também é bem natural, né? Não se tem cobrança, se tem amizade, companheirismo, né? Diálogo bastante com as minhas filhas, converso bastante, permito a elas, né? A falar comigo quantas horas elas quiserem, relatar o dia, como foi, o que aconteceu, de maneira natural, não preciso perguntar. Elas naturalmente gostam de falar, elas naturalmente gostam de compartilhar comigo tudo que passam. Se eu não tenho dificuldade, né, como sou explicadora, eu não entendo alguma matéria, pergunto para a Lorraine, ela me explica, entendeu? Então compartilhamos até informações, né, a nível educacional. Então essa amizade, né, entre nós quatro aqui, né, entre as 4 meninas e eu, né, acho que forma um núcleo, né, um núcleo educativo lá em casa. Eu acho que está somando bastante. E das 4 meninas, 3, né, são alunas do Colégio Pedro II, as 2 irmãs do meio da Lorraine também estudam lá. E a pequenininha também está seguindo o mesmo caminho. Seu Cabral, parece que gênio o senhor faz em casa, né? Tem que ir lá pro Flamengo, né? A gente está precisando lá, seu Cabral. Haroldo, essa é a história da Lorraine. A gente espera que ela possa, de fato, incentivar não somente os jovens desse país, mas, sobretudo, as autoridades. Se existe alguma coisa que o Brasil tem de muito bom, é o seu povo. Talentos como o da Lorraine, eles estão espalhados por diversos locais, por diversas comunidades do nosso estado, que infelizmente, na grande maioria das vezes, ocupam o noticiário nas páginas policiais. Lorraine, uma menina criada em uma comunidade aqui do estado do Rio, uma comunidade ainda conflagrada, mas que virou as costas para as opções erradas que se ofereceram a ela e escolheu o caminho do bem, o caminho da educação, o caminho da neurociência. Eu não tenho dúvidas, ninguém tem dúvida de que daqui a alguns anos, quem sabe, Lorraine não volta a essa mesa como uma debatedora do seu programa, como uma entrevistada, para poder falar de um assunto tão complexo que é exatamente o cérebro humano. Eu já queria aqui deixar marcada a nossa próxima entrevista, que vai ser no seu primeiro dia de aula na universidade. Você está no 3º ano do ensino médio, quer cursar medicina, quero marcar com você a nossa próxima entrevista. E aí, a outra, em seguida, quem sabe vai ser num congresso onde
centenas, milhares de pessoas estarão ouvindo a nossa Lohane Isidoro dissertando a respeito de um assunto tão complexo. Lohane, você já disse isso, não canso de repetir, você definitivamente nos representa. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que contribuiu para esse momento, a todo mundo que contribuiu na vaquinha online também, que foi de suma importância. Pude levar minha mãe para ir à Olimpíada comigo e eu gostei muito, isso que eu queria mesmo. Gostaria de agradecer a todas essas pessoas, agradecer a todo mundo que apoiou na internet para esse feito, que foram muitas pessoas mesmo que incentivaram e ficaram felizes com esse momento. Eu gostaria muito de agradecer. Também gostaria de agradecer a Embaixada do Brasil na Dinamarca, que nos recepcionou também. E foi muito bom ter estado com o embaixador, ter estado com os assessores deles, que foram super receptivos e foi muito bom. Também gostaria de agradecer ao pessoal lá da Dinamarca que me recepcionou no aeroporto, que eles foram muito carinhosos. Fiquei muito feliz com a recepção. Obrigada. Lohane, na verdade, você venceu vários outros desafios, né? Você venceu o desafio da competição de neurociência aqui dentro para ser a candidata a nos representar lá fora, na Dinamarca. Mas você venceu outros desafios que, quando eu venci esse desafio, eu confesso para você que eu tremia. Você teve medo do avião? Foi a primeira vez que você andou de avião? Para ir à Dinamarca foi a segunda vez. A primeira vez foi quando eu fui para representar o Rio de Janeiro, uma das representantes do Rio de Janeiro, na Olimpíada Brasileira de Neurociências em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Eu fiquei um pouquinho com medo no início. Mas agora já acostumou. Já acostumou. E quando chegou à Dinamarca, você conseguiu conversar em dinamarquês com o pessoal? Diz que você estudou sozinha, por conta própria, você é autodidata, o idioma. Você conseguiu conversar com as pessoas? As pessoas perguntaram a você sobre o Rio de Janeiro, sobre a nossa Olimpíada, como a nossa cidade está preparada? E se sim, o que foi que você falou para eles, Lohane? Na questão do dinamarquês, eu aproveitei o dinamarquês para entender as placas, agradecer também as pessoas em dinamarquês. Foi engraçado. Foi muito engraçado, sim, porque é diferente, né? Todo mundo falava inglês, falava dinamarquês. Ele tá falando dinamarquês, ou ela tá falando dinamarquês. Foi legal. Perguntaram sobre o Rio de Janeiro, sim. Perguntaram sobre a Olimpíada. E o pessoal também tá bem animado com a Olimpíada. Acho interessante, todo mundo gosta dos pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro. Porque até que na Olimpíada a gente tem que trazer uma lembrancinha do país. Aí eu levei uma lembrança que representava o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. E todo mundo gostou muito, era bem colorida e foi muito interessante ver assim, todo mundo achou tão fofinho. Achei legal também. Bacana. Lohane, olha, um orgulho, viu, de a gente ter feito a nossa parte também, não é? Nosso Robson correu atrás, foi conversar com o reitor do Colégio Pedro II e a gente descobriu com muita alegria, com alguma surpresa e com muita alegria, que o Colégio Pedro II tem recursos reservados para apoiar os seus alunos que se destacam, como aconteceu com você, para patrocinar, pagar viagens até internacionais. E que além de você, vários outros alunos, pelo menos outros 15, já viajaram graças a esses recursos do Pedro II. Eu confesso a minha ignorância, eu não sabia que o Pedro II tinha esse dinheiro em caixa para dar esse apoio. No dia que o Robson foi lá conversar com o reitor, que ele falou, não, eu tenho aqui 15 mil reais que nós reservamos para apoiar nossos alunos, que se... Poxa, para mim aqui foi um pulo, foi uma alegria, né? Então, além de toda a sua conquista, você trouxe informações e esperanças para as pessoas. Lohane, puxa, tenho um orgulhão de você. E não tenha mais medo de avião não, você ainda vai viajar muito por esse mundo. Um abraço, Lohane. Vai com Deus, obrigado, viu? Obrigada. Você é um orgulho nosso. Robson, obrigado, companheiro. Imagina, Haroldo, eu que agradeço. Um abraço. Lohane, eu quero agradecer muito a você e a sua família
por essa visita. Sei que você está cansada, mas avalio de uma importância extrema você ter chegado de viagem pela manhã e vir do aeroporto direto aqui para a redação da Rádio Tupi para nos visitar. Foi uma demonstração do tamanho da sua humildade e o tamanho desse carinho que nós acabamos desenvolvendo mutuamente ao longo de todo esse processo. Se você quiser também se despedir, falar alguma coisa, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a todo mundo da Rádio Tupi pelo apoio, pela divulgação e pelo interesse de estar acompanhando, porque eu achei que foi de fato bem... eu não sei qual palavra usar, porque eu já estou dizendo que é importante, que é legal, que de fato foi excelente. Agradecer a todo mundo da mídia, que também ajudou, que foram muito receptivos, carinhosos e preocupados em acompanhar esse processo. Foi muito importante a todo mundo que está aí apoiando e que gostou disso, e espero que os outros jovens também tenham essas oportunidades. Obrigada. Deixa eu dar um abraço. Obrigada. Lohane Isidoro, nossa menina prodígio.